Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez na presença de Deus. Irmão, tá vendo isso aqui aberto? A Bíblia? A palavra fala que quando a Bíblia está aberta, é a boca de Deus falando, né? Então, por isso que aqui, ó, tô aqui com a palavra do Senhor, né? Mais uma vez, quero agradecer nossos irmãos, meus amigos, meus, né? Família, né? Estou muito contente por esse dia, né? Estar aqui mais uma vez nesse cantinho maravilhoso, né? Pedindo a Deus, né? Pelo agradecimento que tem me dado, né? E o fôlego de vida, né? Que a gente tem que pedir sempre a Deus todos os dias, né? Agradecer a Ele, né? Pelo fôlego de vida, em primeiro lugar. E as bênçãos, né? A saúde, né? Primeiramente agradecer a Deus, né? E Deus fala que a gente tem de agradecer a Ele, né? Que é Ele que dá a nossa fôlego de vida, né? Sem Ele nós não é nada, meus irmãos, né? E hoje o tema, meus irmãos, né? Como muitos falam aí, né? Semana Santa já passou, né? Sexta-feira, sábado, domingo, hoje segunda-feira, feriado, né? O pessoal tá mais calmo, né? E todo mundo hoje nesse frio aí, você vê que eu tô aqui, ó, né? Tá frio aqui, hein? Tá frio, né? E o pessoal tem tocado nos seus cantinhos, suas casas, nos cobertores, né? E, né, sem mais nem menos, mais uma vez agradecendo todos os meus irmãos, você que está no outro lado aí me assistindo, né, me ouvindo, e dá sempre agradecer por aquele joinha lá, né, não esquece, meus irmãos, passa para um para outro, né, você que gosta de orar, você que gosta de ouvir a palavra, né, que a gente fala que quando a gente abre, Deus fala que quando a gente abre a Bíblia, é a boca de Deus falando, né, de repente a gente ponta as pessoas, né, aquele rapaz lá, ele faz isso, faz aquilo, né? Mas não é o que ele faz por fora, né? Aquele que está lá buscando a Deus, né? É assim como Davi, né? Os irmãos dele, né? Sempre via Davi, né? Via Davi cuidando lá dos animais, né? Das ovelhas. Mas os irmãos dele não sabia que ele estava falando com Deus lá no pasto, né? Então, não adianta as pessoas hoje apontar o dedo, né? E não sabe o que a pessoa está fazendo. Não sabe se a pessoa está indo para a igreja, se não, ou não está, né? Então a gente não pode apontar o dedo, né? Então, a gente tem de olhar primeiro, né? Que Deus fala, que nós quando fala de Deus, é que Deus tem, Ele coloca o Espírito Santo para falar com a gente, para ficar ao nosso redor, os anjos, né? E tem uns que tem até vergonha de falar mais de Deus, né? Porque estão afastados da igreja, né? Que pecar, irmão, todo mundo peca, né? Não tem isso, todo mundo peca. Para Deus, né? Não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Até nós cristãos, até ponto o dedo para um e para o outro. Não, você está pecando. Não, eu não estou não, eu estou na igreja, estou santo, né? Eu estou fazendo isso. Mas toma cuidado. Eu falo para o cara que até Judas estava andando com Jesus, ó, lado a lado, né? Ele estava ali vendo os poderes de Deus. Jesus estava ali curando e ele estava ali, né? Mesmo assim, ele pontou Jesus, né? Então, é assim as pessoas que andam na igreja, né? Nós temos que tomar cuidado, não apontar o erro do outro. E nós também erramos, né? Por isso que a gente está na Semana Santa, né? Que eles falam, né? Os católicos que eles fazem assim, peca, né? Mas sempre de domingo eles estão lá pedindo a Deus, né? A crença dele, né? Sempre pedindo perdão. E assim é nós também, né? Vamos pedir a Deus, né? Que Ele é o protetor, pedir perdão, né? Não é só de domingo, não é só na hora do pecado, né? Vamos pedir todos os dias. Errar, todo mundo erra. Então essa palavra fica aí, né? A gente tem que ficar sempre meditando, né? Diante de Deus, né? E lembrando, sempre tem aqui, ó. Sempre eu carrego um óleo, o olhinho aqui, ó, né? O azeite, né? Esse aqui é um óleo bem ungido, né?
graças a Deus. Tem a água viva, né? Tá aqui também, né? Sempre eu tô orando e buscando mais, né? Confiança em Deus, né? E Deus fala, tudo que a gente pega e agradecer a Ele, Ele faz presente, né? Ele dá bênção, Ele cura, né? Então, isso é muito importante para nós, somos cristãos, nós temos fé, né? E você tá aí no outro lado, você que é católico, ateus, né? E outra religião, né? Que aqui eu não estou falando o nome de placa, né? Aqui eu estou falando o nome de Jesus, né? Você que está precisando de oração, você que está no hospital, você que está numa situação crítica, né? Então nós estamos aqui para orar uns aos outros. E agradecer, falar de orar, irmãos, agradecer aquelas pessoas que eu já encontrei na rua aí, né? Os amigos, os irmãos, né? Que a gente fica um bom tempo sem ver, né? E a gente até para com algumas pessoas que estão em cima da cama, né? Você que está no hospital. Então eu estou aqui para estar orando por você, meus irmãos, tá? Não importa o que você pensa de mim, o que eu penso de você, mas é importante nós estar sempre unidos, né? A palavra de Deus fala assim, orar um pelos outros, né? É isso que Deus gosta, é tentar em comunhão, amém? Irmão, aqui, então na palavra aqui, ó, você que tem sua Bíblia aí, você que está sempre meditando, né? E fala com Deus, né? Nas horas do momento, né? Que a gente tem o nosso cantinho, como sempre eu falo, tem o nosso cantinho para falar com Deus, né? E aqui tu uma palavra forte, irmão, hoje, né? Como é uma semana santa, né? Que o pessoal fala, né? A gente tem que estar sempre buscando a Deus, né? E pedir a Deus a proteção, né? Graças a Deus. Aqui em João, irmão, João 13, aqui eu vou ler uma parte aqui, ó, João 13. Você que gosta de orar, você que gosta de, né, tá meditando na Bíblia, né? E pedir perdão primeiramente, né? Os irmãos aí, alguma falha aqui, né? Que tudo é o começo, né, meu irmão? A gente tem que pedir a Deus a sabedoria, né? Que Deus venha abrir a mente da gente e dar sabedoria. Que nós somos pequenininhos, né? Eu não tenho muita leitura, né? Mas um versículo que a gente passa para os irmãos é uma palavra forte. Talvez serve para mim, serve para você, né? Então eu fico muito feliz, né? Tá orando, buscando a presença de Deus. Eu vou estar sempre falando aqui, né, meus irmãos? Todos os dias, né? Um dia sim, outro dia não, mas estou sempre meditando aqui. Amém? Aqui, ó, em João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que já era chegado a sua hora, né, de partir, né? Partir desse mundo, né, para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, né? Então Jesus já estava sentindo a hora de, né, partir, né, para o braço do Pai, né? Ele amou, né, nós, né, a gente, né, que está no mundo, né? O amor e os até o fim, né? Acabando e cair já tendo o, né, já tendo o diabo insistindo, né, simulando no coração de Judas, né? Ó, viu? Acabei de falar, né? Do Judas, né? Que ficar apontando o dedo, né? Que é trair, né? Olha, a palavra tá aqui, ó, né? O diabo já tá simulando no coração de Judas, né? Para quê? Né? Para poder trair Jesus, né? Judas Carioca, filho de Simão, que o traiu, né? Você vê, né, irmão? Que palavrinha aqui, eu fui até aqui do 13 até o 13 aqui, né? Então, é uma palavrinha que eu gosto sempre de meditar e passar para os irmãos. Por que eu estou falando essa palavra? Que é o dia da Semana Santa, né? Então, essa passagem de Jesus, meus irmãos, né? Ele já sabia que estava chegando o fim dele, né?
que a Bíblia fala, né? Que Jesus, ele já deixou tudo preparado, né? No coração da gente. Ele pregou, né? Falou do amor dele pro povo. Então, é aquilo que eu falo, muitos guardou, outros não guardaram a palavra de Deus, né? Então, Jesus, ele fez a parte dele, né? E assim somos nós também. Nós estamos fazendo a nossa parte. Para quando nós partir dessa terra, né? A gente pode estar no braço dele, né? Então, mesmo nós pecando, nós mesmos errando, nós temos que fazer, irmão, tá? Mesmo como os outros apontando o dedo, que nós erramos, nós faz isso, né? Que nós somos pecador. Quem que não já pecou, né? Quem que não veio lá atrás, né? Já fizeram coisa errada, né? Já fizeram coisa que não agradou a Deus. Mas quando Jesus entrou no coração dele, né? Ele se alegrou. Ele recebeu o Espírito Santo. Então eles pararam de pecar. Então assim, somos nós, né? Nós estamos aqui para quê? E nós vamos alcançar a salvação, né? Você que está aí triste, abatido, que você sente uma mágoa de alguém, você não quer falar com aquela pessoa, você tem rancor, a mesma inveja, né? Vou falar uma coisa para você, irmão. Isso não agrada a Deus. Talvez até te machuca, né? Talvez você não tenha paz na sua vida. Mas a palavra de Deus fala, né? Vinde a mim a todos que estão cansados, oprimidos e abatidos. Então, vamos buscar a presença de Deus, né? Deixa Deus entrar no seu coração, assim como entrou no meu, né? São esse profeta aí, o Judas aqui, né? Que acompanhava eles também, ele não deixou Jesus entrar no coração dele. Você viu que a Bíblia fala aqui, ó, que o diabo já estava simulando, né? Para atrair Jesus, né? Ele já estava entrando no coração de Judas, né? Então, o Judas não teve o coração aberto para receber a palavra de Deus. Só que Jesus, mesmo assim, que falar que amava Judas. E era amigo dele. Quem é a pessoa que pode falar isso? Né? Ninguém. Né? Se hoje a pessoa faz alguma coisa errada, já quer brigar, já quer maltratar, já quer falar palavrões, né? Mesmo sendo irmão, as pessoas não têm mais aquela confiança, não tem mais aquele amor ao próximo. Então a palavra está aqui, ó, né? Uns seus discípulos, né? Que ajuda, né? Eu até brinco, né? Algumas pessoas assim, aquele cara lá, a gente acaba até falando, aquele cara, né? Por quê? Porque ele não teve consciência do que estava fazendo, quanto para ele quanto para Jesus, né? Pedro, ele negou também Jesus, né? Jesus falou para ele, Pedro, né? Você vai trair, você vai me trair. Só que Pedro ainda teve amor, ele deixou Deus entrar no coração dele, Jesus, né? Ele pediu perdão. Se Judas voltasse atrás, viu o que ele estava fazendo, né? Jesus já tinha o perdão de Jesus. Só que a ganância foi tanta que não deixou, né? O que é ganância? É a pessoa que olha para aquilo que você tem, quer ter, né? Ou então você está vendendo uma coisa, você quer dobrar aquilo. Isso é ganância. Assim como Judas. Judas tem uma ganância com Jesus. Ele viu que todo mundo estava comentando Jesus, né? E ele preparou a morte de Jesus. Vendeu Jesus. Entendeu? Então esse dia foi muito triste para as pessoas que estavam ali com ele, né? O mundo todo, né? Estava ali com Jesus. Foi o dia da morte dele. Foi um dia triste, né? Por isso que ele já estava unhado o coração dele, para se entregar, né? Ele já estava se entregando para o Pai. Só que naquele dia, quando ele se entregou para o Pai, o povo já estava ali, ó, colaborando ali, ó, né? Aquele pessoal os fariseus, né? Que não gostavam de Jesus. Então, eles prepararam um banquete ali para eles mesmos.
né? Que não ia perturbar mais eles. Então é como hoje. O diabo está entrando na mente dessas pessoas, né? Não quer o bem do próximo, né? Então as pessoas não estão tendo amor mais. E esse dia, né, você pode ver aí, ó, pega um pano, né, comemorando aí a morte de Jesus, né? Até lembra, né? Põe uma pessoa lá na cruz como fosse Jesus, né? Uns pegam um pano, fala que é Judas, né? Então as pessoas comemoram essa data, né? Então assim, para nós é até triste, né? Que Jesus é todo dia nós temos que lembrar dele, né? Não é só no dia de Páscoa. Nós temos que estar todo dia ali buscar a presença de Deus, lembrando da presença de Deus. Por isso que Deus colocou né, no dia que ele estava, né, para ir para o bar do Pai, ele fez até né, reuniu os seus profetas ali, né, seguidores, né, ainda fizeram a Santa Ceia para lembrar dele. Pois que todo mês a gente toma aquele pãozinho e o cálice para lembrar, né, dele, todo mês. Então, para quê? Para nós não vir se envolver mais no pecado, né? E quando nós tá aqui orando, ou até no seu quarto mesmo, ô Senhor, perdoa minhas falhas de hoje. Olha o que eu fiz hoje, Senhor, né? Eu fiz coisa errada. Eu pequei, Senhor, hoje. Eu falei uns palavrão, Senhor, né? Deixei a ira entrar no meu coração. Pede para Deus, né? Assim quando você deitar na sua cama, ou se levantar, quando sair para o seu trabalho, pede para Deus que Deus vai dar, né? Vai dar vitória para você. E eu sempre bato nessa tecla. Quando sai, ora, pede para Deus. Independente ou não, né? Que nós somos falhos mesmo. Muita gente já falou assim, nossa, você era dançarino, hoje você está aí, vai na igreja, né? É que lá, irmão, lá não matava a minha sede, né? Você pode curtir na balada, né? Você pode fazer o que você quiser lá fora, mas não mata a sede. Aqui não, aqui a gente tá todo dia, né? Vai ficar cicatriz? Vai. Todo mundo vai comentar, fulano era isso. Mas é normal. Por quê? Né? Por causa que faz parte da gente. Nós somos carne. Nós peca, né? Então, aquele discípulo tinha seu passado também. Você viu o que Jesus falou? Ó. Escolheu os 12 discípulos. Mas cada um tinha seu passado. Entendeu? Então, Deus fala que nós temos que abandonar o pecado. Largar lá para trás, né? Então, tem coisas que a gente acaba, né? A cicatriz é tão forte que a gente ainda comenta, né? Com muitos que são macumbeiros, vai para casa de Deus, ele fala do passado dele, é um testemunho que ele leva, né? Que Deus mudou a vida dele, né? Muita gente tatua o corpo, né? Você pode ver, tem gente que fica com uma tatuagem, um braço. Isso aqui não é tatuagem não, isso aqui é acidente no meu trabalho. Quem olha assim, ó, né? Mas isso aqui não é tatuagem não. No meu corpo, graças a Deus, não tenho tatuagem. Mas tem gente que tem. Aí quando desce, né, no pé da cruz, pedindo perdão para Deus, aí fica cicatriz, que é que a tatuagem sai mais, né? Aí muita gente ainda condena, ó, o cara tá com tatuagem, né? Tá aí na igreja. Mas ele pediu perdão para Deus, né? Fora os outros pecados, né? Que não tem como mostrar. É oculto, né? Que a gente fala, né? Só Deus sabe. Mas se ele mudou de coração, Deus perdoa, né? Assim como aqueles dois ladrões na cruz. Você vê como um era bom e o outro era ruim. Então, o outro pediu perdão para Deus, né? Pediu perdão para Jesus. E o outro não. O outro não quer saber. Então, é a mesma coisa hoje, né? Tem muita gente que está na igreja, né? Não pede perdão para Deus.
Está na igreja, mas não pede perdão para Deus. Continua fazendo. Então, é o que eu falo. Continua no pecado. Né? Agora, quando você vai para a igreja, pede perdão, né? E vai caminhando. Né? É por isso que a palavra fala assim, ó, vinde como está. Que ele vai tirar seu fardo. Né? Não é eu, nem você, nem pastor. A gente está aqui só para ensinar. Né? A gente está aqui só para orientar. Né? Falar da palavra que ele vem entender. Que a Bíblia ela tem muito significado. Né? Tem muita gente que sabe de ponta a ponta da Bíblia. Mas vive no pecado. Né? Tem muita gente que tem a teologia. Mas vive no pecado. Quer ser melhor que o outro. Né? Então, o que faz você andar certinho é você ser humilde, certo e reto na frente de Deus. Né? Que quem foi certo a si mesmo, santo, foi Jesus. Que ele morreu inocente por nós. Né? Então, essa palavra é muito forte, né? Que a gente fala assim que Jesus foi santo. Só ele foi santo. Né? Por isso que eu falo. Porque não adianta falar você está na igreja e é santo. Né? Não é santo. Né? Por causa que nós ainda continuamos errando. A gente está pela misericórdia de Deus que nós vinha, né, ser santo diante de Deus. Né? Agora para os homens, na terra, eles continuam pecando. Mas para Deus nós somos santos. Né? Porque quando ele fala assim, vai falar com a gente, usa um varão, um profeta, meu santo, meu servo. Porque para ele é santo. Porque ele está vendo que você está todo dia ali, ó, no pé da cruz, pedir perdão, a misericórdia. Por isso que essa palavra é forte, né? Nesse dia né? O dia mais que o pessoal colabora aí, né? Semana Santa, né? Mas para nós que somos cristãos, nós todo dia para Deus, nós temos que estar de braço aberto. Para quando nós sair daqui e para a glória, ele vai estar lá de braço aberto. Amém, meus irmãos? Essa palavra que Deus me deu no meu coração, né? João 13, né? Até o verso 3 aqui. Amém? E espero que os irmãos meditem essa palavra, coloca aí, né? Tem muito mais, né, irmão? É que se a gente ficar falando, o vídeo fica muito grande, né? E eu vou parar vamos ver a semana, ver direitinho, eu vou contar o meu testemunho também, né? Como Deus me trouxe para conhecer a palavra dele, né? Para meditar mais, né? Para a gente ter mais um pouquinho de sabedoria, né? Experiência com Deus. Eu vou trazer, né? Como Deus me resgatou, né? É um negócio muito bom, muito gostoso. E a gente sente, né? Você pode ver que quando a gente tá fora da presença de Deus, você ouve um hino, você sente falso, você sente aquele vazio. Né? Você pode ver essas pessoas do mundão aí, ó, esses cantores aí, ó. Eles sentem falta de Jesus. Por quê? Por causa que ele está cantando, ele está lá, ó. Ele não ouve um hino, não ouve uma palavra. Quando ele ouve uma palavra, um hino, ele começa a chorar. Está um vazio dentro do coração dele. Né? Agora nós que está dentro ali no evangélico, ali buscando a presença de Deus, nós está ali buscando, nós chora, nós de alegria, né? Que Deus está com a gente. Né? A gente já sente ali, ó, firme, forte na presença de Deus. Né? Por isso que eu fico muito contente, né? Ter Deus na minha vida, né? Eu não vou falar assim, será que eu vou pro céu, será que eu vou pro inferno? Não, você nunca nós pode pensar isso, né? Nós temos que falar assim, eu vou morar com Jesus. Que o diabo que acusa, né? Põe na sua mente, será que eu vou pro céu? Eu tô tanto pecado. Tira isso da mente, né? Isso aí é o acusador que está fazendo isso. Você tem que botar, eu vou pro céu. Mas tem que falar com fé. Você tem que estar ali buscando na presença de Deus, tem que falar com fé. Eu vou pro céu. Né? Isso aí nós temos que determinar. É isso que Deus quer. Né? E isso Deus agrada. Né? Porque Ele sabe que você está com comunhão com Deus. Então, essa palavra que Deus colocou aqui, ó, no coração, né? E espero que os irmãos meditem, né?
e quiser falar alguma coisa, né, meditar, eu vou estar aqui, tá? Com os meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oraçãozinha aqui. A água está aqui, meu irmão. Ó. A água está aqui, ó. O copo tá, né? Vou orar. Você que tem água aí, ó. Ora junto comigo e beba essa água. A oração, ela remove, né, a sua fé, seu coração, né? E Deus entra com providência. Amém? E isso que a gente tem que colocar é a fé, tá? Amém? Vamos orar aqui, ó. Abaixa sua cabeça e fala com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Esse momento, Pai, quero agradecer por essa palavra de fé, Senhor, né? De confiança. E coloca essa água, Senhor, aqui, Senhor, nessa oração. Assim como o Senhor moveu aquelas águas, Senhor. Move também essas águas aqui. Essa pessoa que está no outro lado, Senhor, que vai tomar essa água, Senhor. Cura o câncer dela, Senhor. A dor de cabeça. Tudo que é doença, Senhor. Tira, Senhor. Joga para fora, Senhor. Todo mal. Que ela possa ficar limpo. Por dentro e por fora, Senhor. Que nada venha acontecer sobre essas pessoas, Senhor, que estão me assistindo. Deus, entra no coração, Pai. Das pessoas que vão abrir esse canal aí, esse vídeo. Que vão ouvir a Tua palavra, não é a minha. Que a Tua palavra fala que nós temos que diminuir o Senhor cresça. Mas eu creio na Tua presença, Senhor. Dá vitória, Senhor. Essa mãe, esse filho, esse pai, Senhor. E essa família, Senhor. Vai em conta agora na casa deles, Senhor. Remove, Senhor, as águas, Senhor, os coração dessas almas, Senhor. Dá vitória, Senhor. Que eu creio que o Senhor venha, Jesus, e está com providência. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, me colocar de pé todos os dias na Tua presença, Senhor. Estar falando da Tua palavra. Pai, perdoa meus pecados. Perdoa, Senhor, meus pensamentos negativos. E guarda, Senhor, todos os irmãos que estão no outro lado aí, Senhor. Aqueles que estão no canal do YouTube, Pai. Nossos amigos, Pai. Parceiros que estão aí, Senhor, também no YouTube, orando, Pai. Abençoa eles, Pai. Não deixe que venha criticar, Senhor. Mas que o Senhor venha controlar os corações, Senhor, de cada um dos meus irmãos, Pai. Vá no coração dos artistas, Senhor. Pessoal de TV, Senhor. Os cantores, Senhor, Pai. Que estou aqui, Senhor, para orar por todo, Pai. Aqui é a nossa obrigação, Senhor. Que nós somos pequenininhos, Pai. Que eu creio, Pai, que o Senhor venha, Jesus, colocar no coração de cada os pastores, apóstolos, de toda a religião, Senhor. Entra com providência, Senhor. E dá vitória, Senhor. E assim vou despedindo, te agradecendo. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todo diga amém. Agora bebe essa água e agradeça a Deus. Amém? Graças a Deus, né? Pode ver, meus irmãos. Como eu falei, né? O canal, né, tá aí. Entra lá no Val no Mundo Espiritual, né? Você vai ver meus vídeos. E vamos estar junto orando. Dá um joinha lá. Dá uma força no meu canal, irmão, que eu tô começando aí agora. E só Deus é misericórdia, né? Que eu não tô aqui para falar mal de ninguém, de placa. Eu só tô aqui para orar para meus irmãos que estão no outro lado aí, né? Que a Deus fala que a força, né? Se torna uma união. E assim eu agradeço mesmo de coração, tá? Que Deus entre na vida de vocês. E espero que os irmãos orem por mim também, né? Se tiver alguns erros aqui, me perdoe, né? Que é assim que Deus usa, né? O dos pequenininhos. Eu não tenho muita leitura, então estou começando, mas eu agradeço muito, né? Por estar orando por vocês. A minha alegria é falar de Deus para vocês, né? Não importa o que seja, né? Mas eu estou aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar. Segundo, vocês estão aí, né? Que tá assistindo. E continua assim, me apoiando aí. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Graças a Deus.